CNN Rádio. Seguimos com o CNN Manhã. Larissa Calderari, hora de falarmos aqui a respeito do 5G. Isso porque esse leilão deve ocorrer até meados do ano que vem, até junho de 2021, de acordo com as informações que a gente tem do Ministério e também da própria Anatel. Mas as principais operadoras já começaram os testes, já se preparam para essa chegada do 5G. Para falar um pouco mais sobre isso, a CNN Rádio conversa com Vivian Suruagi, presidente da Federação Nacional de Infraestrutura de Redes e Telecomunicações. Senhora Vivian, obrigado por atender a CNN Rádio. Bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade de falarmos de um assunto tão importante quanto o 5G. Essa chegada do 5G prometida aí lá para meados de 2021, o que é que a gente vai ganhar a partir dessa tecnologia e como estamos nos preparando para isso, senhora Vivian? Veja, a importância do 5G é muito grande para toda a sociedade, não é? Nós estamos falando de alta velocidade e baixa latência, funciona por ondas de rádio. Bom, ele permite uma velocidade de até 100 vezes mais do que o 4G que nós utilizamos. Nós vamos colocar comunicação em todos os cantos do Brasil. Então, nós podemos pensar em drones entregando encomendas a alta velocidade, em cidades inteligentes, em redução do tempo de inatividade, que nós temos muito, de semáforos, otimização de controle de tráfego, identificação rápida de vagas, sensores em postes identificando criminosos facialmente, ambulâncias conectadas com prontuários, também polícia integrada com ambulância e corpo de bombeiros, carros sem motoristas. Nós temos em torno de 1.200.000 pessoas que morrem por ano em acidente de trânsito. E nós estamos prevendo que até 2025, em torno de 10% dos carros americanos estarão conectados com 5G sem motorista. Fora o efeito na agricultura, com as colheitadeiras inteligentes, com maquinários de mineração se comunicando entre si. Então vai ser uma verdadeira revolução que já começou no mundo e no Brasil. Isso parece muito futurista, pois é, e já começou no Brasil, mas muita gente reclama que, por exemplo, a gente não tem muito acesso ao 3G ou 4G, ou não funciona direito, a reclamação é muito forte em torno desse tema. Nós temos estrutura para receber o 5G, doutora Vivian, ou não? Você abordou um ponto muito importante. Nós precisamos reforçar esta infraestrutura para receber o 5G. E nós temos alguns problemas não, situações que nós precisamos encaminhar, como, por exemplo, o leilão não pode ser arrecadatório, né? Ou seja, o recurso que o governo receberia vindo do leilão, ele deve ser direcionado para investimento, para reforçar e melhorar a infraestrutura. Nós temos um grande problema, que são as leis municipais sobre antenas. Em torno de 300 leis são diferentes no Brasil inteiro. E muitas dessas legislações são completamente atrasadas, demorando a autorização, demandando estudos necessários e curto prazo para a renovação, exigência de recursos mínimos e distâncias mínimas necessárias. Ou seja, para você ter uma ideia, somente em São Paulo, nós temos, na questão de instalação de antenas, mais de 1.800 pedidos sem solução. E a conexão no estado de São Paulo é pior na periferia, né? A média de cobertura de uma antena é de 200 metros, e se elas estiverem mais espaçadas, nós perdemos a conexão. Então, veja, para nós termos, como é por ondas de rádio, para nós termos um serviço perfeito de telecomunicações, somente no 4G, nós precisaríamos triplicar a quantidade de antenas existentes. E no 5G, nós vamos precisar multiplicar por 7 essa quantidade de antenas. E para isso, nós precisamos ter leis municipais adequadas. Entendi. Larissa? Vivian, aí aproveitando esse viés da legislação, o que a legislação garante até agora para que isso se estabeleça aqui no Brasil?
O governo federal, através do ministro Fábio Faria, soltou uma legislação, uma lei de antenas, que foi muito acertada, em que, entre outras coisas, falava sobre silêncio positivo e também sobre direito de passagem. Essa questão do direito de passagem ainda está sendo contestada o silêncio positivo, ele nos permite que nós instalemos a antena em 90 dias, se não houver uma resposta da prefeitura. Porém, vai valer, quando a prefeitura se manifestar, vai valer a lei municipal. Como elas estão defasadas, certamente nós teremos problema. Ou seja, eu ratifico, enfatizo, que é muito importante que nós tenhamos leis municipais adequadas, e isso aí precisa haver, para nós conseguirmos isso, uma grande interação entre o governo federal e o legislativo, os municípios e o legislativo municipal. Não é? No caso de São Paulo, nós conversamos bastante com o vereador Eduardo Tuma, o ex-presidente, ele está bastante a par deste assunto e está deliberando, foram feitas todas as explanações necessárias para que nós, no maior município do país, nós tenhamos uma lei desenvolvida, não é? Só para lembrar para vocês, a média mundial adequada para 4G, número de pessoas ligadas a uma antena é em torno de 1.000 habitantes por antena. A média do Brasil é de 2.591. Em São Paulo, a média de São Paulo, nós estamos chegando a 6.900 habitantes por antena. E em Cidade Ademar, nós chegamos a 18.000 habitantes por antena. Não tem sistema 4G e muito menos 5G que funcione nesta situação. Agora, Vivian, a tendência é que o 3G e o 4G com o tempo desapareçam ou não? A tendência é que realmente eles diminuam, né? Tá. O 3G, o 4G ainda tem bastante área para ela ser implementada, tá certo? Mas o 5G é algo que a população vai ficar maravilhada, não é? A nossa previsão é ter até 2025 em torno de 18%, ou seja, 34 milhões de conexões 5G no Brasil. Quando você pega a América do Norte, a previsão é de 51%, né? E a Europa, 34%, ou seja, nós vamos estar atrás, mas isso significa um salto muito grande em relação ao assunto. Ou seja, nós precisamos ir rápido com a questão da implementação do 5G. O ministro Faria, ele conhece perfeitamente o assunto, está totalmente empenhado para que nós consigamos resolver esses gargalos e tocar o projeto para frente. Perfeito. Vivian, e eu tenho uma curiosidade em relação aos gastos. Quanto se gastará para implementar o 5G no Brasil? E também, além da vantagem da velocidade, quais as outras vantagens do 5G? Bom, um custo aproximado para a implantação do 5G, nós estamos estimando em torno de 900 bilhões de dólares. É muita coisa. Mas nós temos que pensar o seguinte, se eu necessito aumentar em 7 vezes a quantidade de antenas, eu terei que implementar, supondo que temos 2 antenas por poste ou torre, em 350 mil torres ou postes. Fora isso, nós temos o gasto de instalação, de manutenção, de cabeamento de fibra para colocar todo esse sistema. Vai ser uma grande mobilização de mão de obra. Nós estamos prevendo uma necessidade de aproximadamente 750 mil trabalhadores que têm que ser qualificados para fazer frente a esta grande revolução. E aí, realmente, nós vamos estar definitivamente na situação da quarta revolução industrial, né? Como os países mais desenvolvidos, eles procuram ser líderes em robótica, em IoT, Big Data, manufatura de alta precisão e, consequentemente, no 5G.
Vivian, obrigado, viu, pela conversa aqui com o nosso ouvinte. Tomara que isso efetivamente se materialize. Vamos torcer para que isso chegue logo, se torne uma realidade para os consumidores aqui no Brasil. Muito obrigado por atender a CNN e um bom dia para você. Bom dia, e essa realidade vai se tornar em breve um grande desenvolvimento para o Brasil. Obrigado e bom dia. Vivian Suruagi é presidente da Federação Nacional de Infraestrutura de Redes e Telecomunicações, comentando conosco sobre a chegada do 5G ao Brasil.